Irmã, babado. Fomos parar em uma balada lésbica com 4 britânicos no meio do Peru. Sim. A gente fez ano passado, acho que, não sei se pra você, mas pra mim foi uma das melhores viagens da minha vida pro Peru, juntas. Foi nossa primeira viagem só nós duas. Foi incrível, gente. Foi do jeito mais inesperado possível. Sim. Porque eu ia fazer essa viagem sozinha. Eu tava com créditos de uma passagem que eu tinha cancelado um tempo atrás. E aí eu falei, bom, vou viajar sozinha, sempre quis conhecer o Machu Picchu. E aí eu reservei. Só que pouco tempo, um mês antes da gente ir, de eu ir, eu comecei a ficar meio angustiada, porque antes eu ia pra Disney, e a Disney sozinha não me parece muito agradável. Aí eu comecei a ficar um pouco angustiada, convenci a Ana Carolina de ir. Só que foi tipo, será do meu jeito, você vai ter que se virar e você vai ter que lidar com a viagem do jeito que eu planejei. Que a gente pensava que não era tão adequado pra ela. No fim, eu amei cada segundo. Mas é porque eu sou um pouco mais... eu acho. Eu era mais fresca que a Fabiana, ou eu achava que eu era, pelo menos. E eu achava, quando ela ia fazer essas viagens dela de ficar em hostel... Hostel ou hostel? Podemos abrir uma discussão, um fórum nos comentários. Hostel. Eu falo também porque eu te imito. Então eu falo, se você fala errado, eu também falo. A Fabiana já tinha feito algumas viagens que ela ficou hospedada em hostel e... eu achava ela completamente maluca. Achava que eu era uma bicho grilo. Sim, achava maluca. Falava, não, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Gente, eu não quero viajar de outro jeito. É muito bom. Depois que eu fui, eu não quero viajar de outro jeito. E eu perdi a virgindade de hostel no Peru. É verdade. Por causa dela. Você tirou minha virgindade de hostel. Que coisa horrível! Que coisa horrível! Com o peru. Com o peru, verdade. Mas a nossa viagem começou primeiro na Disney. A gente foi passar, ela me fez essa proposta indecente, que até agora eu não sei por que eu aceitei, né? Foi incrível, mas assim, a gente foi passar um final de semana na Disney, antes de ir pro Peru. 4 dias. A gente foi em 4 parques. E foi suficiente. Não foram 4 dias inteiros. Não. Foi pouco tempo. Foram 3 dias e meio. Mas deu pra aproveitar e a gente foi direto pro Peru. Pro Peru. E a gente foi direto pra Lima, depois a gente foi pra Nazca e depois a gente foi pra Cusco. Mas a gente vai passar no detalhe cada lugar que a gente foi. E o que a gente viveu em cada um desses lugares também. Exato. E pra quem estiver assistindo a gente, vamos inserir fotos e vídeos da nossa viagem pra vocês conseguirem viver um pouquinho do que a gente viveu com a gente também. Acho que você pode começar explicando como você montou o roteiro e como você monta um roteiro de uma viagem que você vai fazer sozinha. Tá. Importante começar, principalmente se você é mulher e está viajando sozinha, pesquisa sobre a segurança para uma mulher viajando sozinha naquele país. Use todas as fontes possíveis para descobrir se tudo bem você ir sozinha para um país como aquele. Sim. Eu começo Google básico, vai em notícias, vai em vídeos, vai em blog, vai no Instagram, no TikTok, pesquisa se tem gente indo sozinha nesses países, mulheres indo sozinhas nesses países. Olha, eu quando fui, acho que é uma boa dica, talvez seja óbvia para algumas pessoas, mas eu quando fui pensar em viajar sozinha, porque tô começando a planejar algumas coisas, eu perguntei pro ChatGPT quais eram os top 10 destinos mais seguros para mulheres viajarem sozinhas. Total. Sozinha. Mulheres sozinhas. Sozinhas. Total. E aí o ChatGPT foi muito importante. Depois de você decidir o país que você quer ir, e aí eu decidi que eu queria ir pro Peru, e eu vi que tudo bem ir pro Peru, que não tinha muito problema de ir sozinha. Lembrando que os nossos parâmetros são os parâmetros Brasil, né? São Paulo. Sim. Eu então entrei na questão de roteiro. E aí eu pergunto sempre pro chat um roteiro de X dias no Peru. E aí ele vai me falar algumas cidades. Depois que ele me dá essa lista de cidades, eu pesquiso uma a uma e vou entendendo se eu realmente quero ir. Ah, tá bom, ele me deu Lima. Deu Lima. Eu vou lá no Google e jogo roteiro Lima, quantos dias passar em Lima. E aí eu vou vendo o que a maioria das pessoas fala sobre Lima e quanto tempo elas estão passando lá. Eu pesquiso isso no Google, no Instagram e no TikTok. Isso que eu ia falar, perguntar na verdade, que o TikTok
é uma ótima ferramenta de busca para várias coisas. Se você usa e usou o TikTok para montar esse roteiro do Peru. Muito, mas principalmente pros dias específicos. Então, no TikTok, eu não vou pra roteiro geral de viagem. Eu vou muito mais pra o que fazer em um dia em Lima. E aí ele vai te mandar, tipo, ele vai aparecer o que fazer em um mesmo bairro. Isso facilita muito sua vida. Então, depois que você... Tá, vamos recapitular. A gente decidiu o país, perguntando pro ChatGPT, vendo no Google se é um país seguro pra mulher viajar sozinha. 2. ChatGPT me dá um roteiro de X dias naquele país. 3. Pesquiso as cidades que ele me deu e pesquiso se eu realmente quero ir para essas cidades. 4. Eu começo a pesquisar o que fazer nessas cidades e quanto tempo passar nessas cidades. Certo. E o TikTok é muito bom para isso. Então, decidi que eu quero passar 4 dias em Lima. Entrei no TikTok, vejo que em Lima é legal ir no restaurante Y. Entro no Google Maps, pesquiso o restaurante Y e coloco um PIN no meu Google Maps. Esse PIN vai pro meu mapinha e depois, quando chegar lá em Lima, eu vou abrir meu mapinha e olhar uma região e falar, tá bom, nessa região tenho 5 PINs. Dá pra fazer isso? Ajudou muito a gente. Muito, porque a gente ia pra um lugar e a gente abria meu Maps e via o que tinha em volta que eu tinha marcado que queria ir. A gente otimizava nosso roteiro desse jeito, sem ter que pensar muito também, assim, em esse dia a gente vai fazer isso e isso, a gente vai pra esse lugar fazer isso, isso e isso, porque aqui tem isso, isso e isso. A gente ia pra um lugar que a gente queria ir e desse lugar a gente via o que mais tinha em volta, sei lá, tipo uma cafeteria, um restaurante, um parque que a gente queria ir que tava ali perto daquela região, né? Exatamente. Então ter um Maps com os pins de todos os lugares que você já sabe que você quer ir, porque você viu no TikTok, ajuda muito. Tá, então podemos começar contando da nossa viagem. Bora. Dia por dia, como foi? Acho que só antes da gente começar é importante ressaltar que a gente foi em setembro de 2024, certo? Sim. Finalzinho de agosto, começo de setembro. E a Fabiana tava trabalhando de home office. Então a gente ficou... Nossa, falei muito esquisito, home office. Home office. A gente ficou alguns dias a mais pra adaptar ali o nosso roteiro com o trabalho dela, né? Uhum. E então acho que dá até pra fazer esse roteiro em menos dias, mas pra gente no final foi perfeito. Foi bom, a gente fez as coisas com calma. Sim, sim. A gente começou indo pra Lima, então. Lima é a capital do Peru, certo? Lima é a capital do Peru. E quando a gente chegou lá, importante dizer, não é uma cidade ensolarada. Nem um pouco. Não tem sol. Nem um pouco. E eles falam disso lá, assim. Eu conversei com alguns taxistas, Uber, né, sobre isso. Não faz sol. E é engraçado porque é uma cidade de praia. Ela fica no nível do mar, tem praia. Inclusive é um destino famoso para surfistas, tem muito surf lá, mas não tem sol. Não tem sol, gente. Coisa mais esquisita do mundo. Sim. Pra gente é muito estranho. Todo mundo fala que São Paulo não tem sol. Gente, Aqui a gente tem sol. pra caramba. A gente tem, eu juro que a gente tem sol. Lima não tem sol. Não tem sol, mas eu acho que a gente pode, das 3 cidades que a gente visitou e que a gente vai falar aqui, é a cidade que mais se compara a São Paulo. As Sim. outras 2 não tem absolutamente nada a ver. É uma cidade urbana. É uma cidade urbana, é uma isso. cidade urbana. É. Bom, além de não ter sol, tem comidas muito boas. Muito. Lima é uma das capitais da culinária, assim. E eu falo com muita tranquilidade que foi a viagem que eu mais comi bem. Sim. A gente só comeu comida boa, a gente só foi em restaurante bom. E assim, lugar que a gente entrava sem querer, via na rua, ai, parece bonitinho. Entrava, a comida era surreal. Sem indicação nem nada, só entrava e ia, e tava uma delícia. Surreal. E outra coisa que é importante falar é que eu tenho uma alimentação com algumas restrições, né? Eu não como carne vermelha e aves, e eu não tive nenhum problema com isso lá, em nenhum momento, né? Verdade, em Lima a gente não teve nenhum problema. Sempre teve opção pra mim. Verdade. Quantos dias a gente ficou em Lima mesmo? 4. 4 dias inteiros em Lima. 4 dias inteiros em Lima. E eu já tava trabalhando de home office e foi super de boa, a gente conseguiu adequar. Super. A gente ficou... Como que era o nome do hostel lá? Eu realmente não lembro. Não lembro. A gente ficou num hostel que era num bairro super gostoso. A gente fez bastante coisa a pé. Era super bem localizado. Não era um hostel grande, né? Não era um hostel grande. Nesse hostel a gente ficou num quarto que tinha o quê? 6 pessoas? 6 pessoas, quarto misto. Foi meu primeiro hostel. Foi. E foi muito engraçado quando a gente chegou, porque eu tive uma reação assim. A gente chegou, era super de manhãzinha, lembra? Verdade.
Era quase de madrugada, assim, e obviamente a gente não podia fazer check-in, não podia entrar no quarto, porque senão a gente ia incomodar as outras pessoas que já estavam no quarto dormindo. E aí eu lembro que, como a gente tava vindo dos Estados Unidos, eu tava com muita necessidade de tomar banho, gente, muita, você lembra? E aí a mulher me levou pro banheiro, foi me mostrar o banheiro, e era um banheiro, assim, o nosso quarto ficava lá embaixo, o banheiro ficava lá em cima, e eu comecei a entrar em desespero, porque eu achei que eu ia ter que andar pelo hostel pra tomar banho e tal. No fim, nosso quarto tinha banheiro. Dentro, exato. Mas daí a gente já chegou, já tomei banho no banheiro comunitário. Eu não tomei, eu dormi ali na varanda e é isso. A gente ficou dormindo na varanda do... Era um rooftopzinho, assim, né? Onde serviam o café da manhã, a gente ficou dormindo lá. Tava um frio, frio. Muito, muito frio. Acho que foi a cidade que a gente mais pegou frio, em Lima. Sim. A gente passou muito frio real. E a gente tava com mala de mão só. Até uma dica pra quem vai viajar pra hostel, às vezes pode ser compacto demais, levar pouca mala, levar só mala de mão, mas eu imagino que deve ser muito desconfortável e muito perrengue levar mala grande, você não vai ter onde pôr suas coisas. Eu já fiz isso, em outra viagem, não vale a pena. Vale mais a pena você lavar a roupa do que levar uma mala grande. Sim, a gente inclusive fez isso, porque aconteceu. Sim. Podemos falar sobre isso já? Vamos falar sobre isso. Cara, eu não sei. Na verdade, eu sei. Mas a gente fedeu muito essa viagem. A gente passou a viagem inteira, as duas fedorentas. E era um CC diferente. Não era tipo o CC de desodorante passado. Era um CC de comida. Era um CC com cheiro de curry. Era uma coisa bizarra. Eu nunca senti esse cheiro na vida. E eu tinha certeza que era alguma coisa que a gente tava comendo. A gente achava que era alguma comida, algum tempero. Porque as duas estavam com esse cheiro. A gente demorou muito pra se tocar que era um desodorante novo que a gente tinha comprado. E aí, quando a gente viu, nossas roupas já estavam todas fedidas. Por isso a gente teve que lavar. A gente gastou um dinheiro lavando roupa. A gente gastou um dinheiro lavando roupa. Acontecia que o desodorante um desodorante em bastão. E a gente passava, e no primeiro dia, ele é super cheiroso o desodorante. E no primeiro dia ficava tudo bem, porque ele cria uma barreira ali tão boa, tão forte, que não sai mais do seu sovaco. Só que o problema é que você toma banho, o desodorante não sai do seu sovaco, e aí por baixo da camada dele você começa a feder e faz uma estufa de CC. É isso que acontece. E tava frio, então a gente tava usando casaco pra caramba. Aquele cheiro fica impregnado na roupa. Mano, foi um pesadelo. Fora que eu tive um chulé absurdo também. Eu nunca tive chulé. Eu não tive mais chulé depois que eu voltei de lá. E gente, de impregnar o quarto, de eu sentir vergonha de tirar o tênis, porque tinha outras pessoas no quarto com a gente, assim. Mas foi até um quebra-gelo, a gente fez amizade com um moço que tava no nosso quarto, o Ross. Mas não por causa do meu chulé. Não, mas... talvez. Vai que ele se encantou. Não. Sim, a gente conheceu eles no quê? No primeiro e segundo dia que a gente tava em Lima já? Na verdade foi assim... Eu tava super preocupada com ela estar num hostel. Sim. Mas quando a gente chegou, a gente viu que tava rolando um bafafá na recepção. E ela já assim, nossa, eu tô amando ficar em hostel, dá pra fofocar, tem um monte de coisa acontecendo, eu tô amando ver o movimento das pessoas. Eu sabia a hora que todo mundo tinha acordado, a hora que todo mundo tinha ido dormir, o que as pessoas estavam fazendo. É o sonho da vida da fofoqueira. Então. Pois bem, estávamos no segundo dia tomando café da manhã. Tomando café da manhã, a gente começou a escutar uma movimentação. Foi, a gente já não... A noite inteira já tinha rolado uma movimentação no quarto. Entre e sai, a gente não tinha entendido nada. Exato, eu falei, Ana Carolina, vou descer pra pegar uma água, pra ver o que tava acontecendo. Quando eu cheguei lá, eu conheci o Ross e o Joe. Quem era Ross e quem era Joe? Dois britânicos. O Ross foi pra uma balada com o Joe e ele perdeu o celular. Isso de madrugada. Eis que quando eles voltaram pra essa balada, quando eles perceberam que o celular tinha ido com Deus, eles descobriram que o celular na verdade era refém. E aí eles receberam um bilhete, eles me mostraram um bilhete escrito, um post-it escrito: me encontre no banco na frente da loja de sei lá o que até X horas. Sim. Leve sei lá quantos dólares. Sim. Sei lá quantos... Era dólares? Era dólares. Tava em dólares. Eles estavam usando o celular do Ross de refém. Aí eu voltei pra contar a fofoca, né? Primeiro fiz amizade com eles, tudo bem, agora a gente já tinha ali os contatos pra saber o resto da fofoca, e depois eu contei pra ela. Sim. E é engraçado porque assim... A gente foi... nossa, meu Deus, assaltaram o Ross, não sei o quê. A gente foi começar a entender, o Ross tem uma cara de britânico. Gente, Peru é América do Sul. A gente aqui tá acostumado.
que ele fez? Ele largou a jaqueta dele na mesa do rolê com o celular dentro do bolso. A Fabiana, a gente nunca faria um negócio desse. Nunca. E assim, ele fez, obviamente, né? Foi com Deus. Furtaram o celular dele. E aí começaram a usar de refém. Exato. Mas isso foi ótimo porque a gente virou amigas. A gente virou amigas dos British. Exato. A gente fez amizade com eles. Eles levaram a gente pra jantar com outros 2 britânicos. Num restaurante chiquérrimo. Gente, e eu e a Fabiana, a gente só tinha roupa com fleece e moletom, tudo fedendo curry, tênis tipo de academia e isso. A gente só tinha isso. E aí enfiaram a gente. Aí o Joe veio, é meu aniversário, vocês não querem sair pra jantar com a gente e tal? Aí, não, vamos. Vocês não têm noção do restaurante que enfiaram a gente. Um negócio chiquérrimo, eu nunca vi um negócio daquele, eu morrendo de vergonha. Deu vergonha. Mas a gente se comportou, a gente só não tava adequada. Mas a gente encheu o bucho. De graça. Porque os britânicos pagaram. Obviamente. A gente ficou até se sentindo meio puta, né? Parecia que a gente era do job. Parecia que a gente era do job. Uma mesa chiquérrima com os caras lá. 4 homens, 4 gente. homens pagando a conta, a gente pedindo comida, drinks, uns drinks muito bons. E a garçonete chegava, e dava pra ver que o restaurante era caro, tá? A garçonete chegava, um deles, o Justin, australiano ele falava assim... Escolhe aí, manda o que você achar que você tem que mandar. E a gente não parava de chegar comida. Chegar comida e bebida e comida e bebida e comida. Eu já tava assim. Foi surreal. E aí de lá a gente saiu e foi pra uma baladinha, pra um barzinho. Pra um bar. Que era uma noite brasileira. Era uma noite brasileira, tinha um barman brasileiro. Tinha rabo de galo. Aí a gente fez os gringos tomarem rabo de galo, eles não aguentaram tomar rabo de galo, óbvio, porque só toma drink doce. E aí depois de lá, a gente pediu indicação pro host desse bar, uma indicação de uma balada. E ele falou, vão naquela balada. A gente foi. Nick, a gente chegou na balada, gente, só tinha mulher na porta. Só tinha mulher. Aí eu lembro que veio uma falar assim pra mim, é uma festa de mulheres. Aí eu já entendi. Uma festa lésbica. É uma festa de mulheres. Vocês querem entrar mesmo assim? Vocês vão ser super bem-vindos. Aí eu falei pra eles, não, vamos, fomos. Aí a gente pegou um lugar lá em cima, assim, pediu uns drinks. Gente, no que a gente entrou, eu fui tirar meu casaco. Porque tava calor lá dentro. Entendeu? Me chega a Fabiana do meu lado, assim, ó. Põe de volta. Põe seu casaco de volta, que não dá pra chegar perto de você sem sentir cheiro de curry. Puta, cheiro de curry! Aí eu fiquei lá de moletom, na balada mais lésbica. ainda, né? Aí lembra que chegou umas bebidas e você fez uma mistura errada? Eu misturei a mistura com a mistura. Ela não esperou o álcool chegar, ela misturou suco com suco. Sim. E aí quando o álcool chegou não tinha o que fazer. Porque a gente já tinha bebido sucos com sucos, achando que tava bebendo bebida. E eles pagando. Eles pagando e a gente ali assim. Tudo era uma garrafa e a gente lá. É verdade. Não, isso foi muito bom, essa noitada foi boa. Foi boa. Mas a gente não foi embora tão tarde, porque a gente tinha passeio no dia seguinte. Sim, mas é só um adendo. Lima é uma cidade com muita vida noturna. Muita. Tem muita coisa pra fazer à noite lá. É bem legal. Acho que reservar uns dias pra não acordar tão cedo, pra ir curtir a vida noturna por lá. Mas a gente não fez isso porque a gente tinha um passeio no dia seguinte cedo pra Huacachina. Huacachina e Paracas. Primeiro Paracas, né? Depois Huacachina. Exato. Então a gente saiu de Lima direto do hostel, buscaram a gente na porta. Bem cedo. Bem lembro cedo. Que era tipo umas 4, 5 da manhã. Assim. Tava noite ainda. Aí a gente se enfiou no ônibus e foi bastante tempo de ônibus, deu pra dormir no ônibus. Eu lembro de dormir muito no ônibus. E a gente foi bem forgada e a gente pegou os 2 bancos lá no fundo. Todo mundo sentou em dupla. Eu e ela pegamos um banco pra cá, então a gente ainda foi deitadinha, a gente deu pra descansar bastante. Exato. E aí a primeira parada foi Paracas. Sim. Paracas é um conjunto de rochas, pedras, ilhas, que tem vários leões marinhos. Sim. E a gente pegou um barco e a gente foi passear com esse barco pra ver esses leões marinhos e eles são uma fofura. E foi bem legal. Foi um passeio que me surpreendeu bastante. Até a cidadezinha que a gente chega ali, né? Paracas em si é bem legal, tem umas feirinhas legais e tal. E a gente tomou café da manhã por lá. E depois fez esse passeio de barco, foi onde a gente viu o Candelabro também, que é um marco, assim, do Peru. E que ninguém sabe como foi feito, né? A gente vai entrar nisso nas linhas de Nazca. E
Daí a gente voltou pro ônibus e andou mais pra frente pra ir pra Huacachina, que é... Degustação de pisco. Foi no meio do caminho? Foi. Ah, daí a gente, depois que a gente fez o passeio de barco, a gente entrou no ônibus e foi... Como que era o nome dessa cidade? Tinha um nome, acho que era com U, eu não lembro. Não lembro. Era uma cidadezinha, assim, meio de interior, uma vibe bem interior, assim, né? Uma fazenda onde eles fazem pisco. E a gente fez uma degustação de pisco. Pisco é um destilado deles lá, né? Não sei se vocês já ouviram falar de pisco sour, é um drink que é feito com pisco e com clara de ovo. Sabia que sour é todo drink que vai clara de ovo? Não. Pois é. Achei que era coisa de acidez. Não. Pois bem, fizemos degustação. Viram que a gente era brasileira e capricharam na nossa degustação, que sabiam que a gente bebia, mas a gente saiu borracha. Boratíssimas de Eu lá. derrubei um café inteiro em mim, porque eu estava boratíssima. Todo mundo pegava um shot assim. O nosso, obviamente, era o full shot, né? E a gente já tava pago. A gente aproveitou. É óbvio, a gente ia tomar todos os piscos que nos dessem. Exato. Aí a gente almoçou por lá, a comida tava boa, você quase morreu porque você pegou uma pimenta. Eu peguei uma pimenta que, meu Deus do céu, comecei a chorar. Ela babava. Ela babava. E a gente tava na mesa com uns coreanos, né? Eles eram coreanos. Eles não entendiam nada. A Fabiana babando e rindo. E babava e ria. E babava e ria. Por causa da pimenta. E eu não sabia o que fazer. Mas foi uma delícia esse almoço. Depois a gente entrou no ônibus de novo e andou mais pra longe pra ir pra Huacachina, que é um oásis no meio do deserto de areia. E é literalmente o que vocês imaginam de um oásis, assim. Surreal. É surreal. Você tá no meio do nada, no meio de um monte de areia, e aí do nada tem uma cidade em volta de um lago. Um lago, Que é gigante. É gigante. E eu acho que se eu voltasse pro Peru, eu ficaria alguns dias em um hostel lá em Huacachina. Parece ser muito legal. Assim, a cidadezinha ali é muito legal. E tem uma vibe muito boa, né? Exato. E aí lá a gente pegou uns bugs pra andar nas dunas do deserto. Quase me caguei de medo. A Fabiana tava cagada. Gente, ela falava assim, pensa o bug tipo de Natal daqui do Brasil, e ele andava rápido e ela gritava, isso não é regularizado! De medo. Ela tava cagada de medo. Mas foi muito legal. A gente fez mais amizade com duas americanas, muito gente boa, as duas. A gente curtiu pra caramba esse passeio. A gente fez um esquibunda. Um esquibunda, que eu acho que eu nunca te ouvi gritar tanto. De medo também, tava com muito medo. Eu falei, meu Deus, se eu me machucar aqui, quem que vai me levar embora? Ninguém. Exato. Ninguém Esse é o mesmo. ponto. Não teria o que fazer. Mas assim, acho que as fotos mais legais da viagem são as do deserto. Eu amo. Lindas. Eu arrasei no photoshoot dela. Arrasou. Eu amo, assim, esse dia foi, pra mim, foi mágico, porque... sei lá, parece que você tá em outro planeta, é bizarro. Pra onde você olha é areia e é muito, muito bonito. Muito, muito. Eu amei esse passeio, acho que foi um dos meus preferidos. E aí, depois disso, a gente entrou no ônibus de novo pra voltar pra Lima. E a gente chegou super tarde em Lima. Daí é um passeio que dura o dia inteiro. O dia inteiro. E nosso guia foi super legal também. Acho que isso faz toda a diferença. Verdade. E em Lima a gente também visitou uma pirâmide com vibes maias, astecas, inca. O povo lá é inca. Não é maia asteca. Maia, asteca acho que é no México. Inca é no Peru. E é muito louco porque tem uma pirâmide no meio de Lima. Da cidade. No meio da cidade. Você olha pro lado é um prédio, você olha pro outro é uma pirâmide inca. É bizarro. É bem legal, é bem bonito. É. Acho que esses são os destaques de Lima. Sim. Pois bem, pegamos um ônibus e fomos pra Nazca, que não é um destino muito comum pra quem vai pro Peru, mas que eu particularmente tinha muita vontade de conhecer. Mas vamos por partes. Pra ir pra Nazca, a gente pegou um ônibus de 8 horas e foi durante o dia. Então assim, não foi mil maravilhas ficar no ônibus por 8 horas durante o dia. A gente gastou um dia de viagem nisso aí. Foi um dia de viagem nisso. E no ônibus, o ar-condicionado que tava em cima de mim começou a soltar um pó preto em cima de mim. Eu olhava pra Fabiana, ela tava com a cara toda preta. De um pó que caía nela, assim, caía em vários pontos do rosto dela. E a gente custou a entender da onde que tava vindo esse pó preto. Caindo um pó preto em mim. Mas tudo bem, sobrevivi. E ela cagada de medo das curvas da estrada.
É porque são umas serras, assim, é muito... O ônibus tava em ótimas condições, tirando ar-condicionado. Tava impecável. Mas dá medo, eu tenho medo dessas coisas, de pegar transporte com quem eu não sei que tá dirigindo. Exato. Mas foi de boa, a gente chegou em Nazca. Nazca também é uma cidade no meio do deserto. É deserto. Só que é uma micro cidade, aí sim, de bem vibes interior, assim, é uma cidade simples. Muito simples. E com uma pracinha que é onde tudo acontece, assim, que tem a igreja, uns restaurantezinhos, bem o que a gente imagina de uma cidade pequena de interior, assim, aqui no Brasil. E quando a gente chegou, a gente pegou um transfer da rodoviária pro nosso hostel e era brasileiro. Thiago. O Thiago. Thiago brasileiro. E a gente perguntou pra ele se a gente tinha que se preocupar com segurança, né? Tipo, a gente, duas mulheres sozinhas andando na rua, quais são as preocupações? E ele falou, os cachorros. Ele falou, cuidado porque os cachorros mordem. Gente, e era real. Essa notícia não era fake. A Fabiana é mais tranquila, né? Eu andava na rua cagada de medo dos cachorros, porque eles te atacam mesmo. Eles vêm. E aí eu saí pra correr um dia, lá em Nazca. Gente, eu estava correndo e quando eu tipo assim, correndo, e eu vi que tinha uns cachorros ali do lado. Falei, tudo bem, se eu ignorar, eles me ignoram. Correndo. Quando eu vi, tinha 3 cachorros correndo atrás de mim. Ah, eu berrei. E eu tava filmando na hora, tem vídeo. Quem tá assistindo vai ver esse vídeo. Eu berrei, eu falei, não, sai! E eles me respeitaram. Eu acho que eu nunca gritei na minha vida, eu não grito. Eu não sou essa pessoa. Ai, com eles eu gritei, porque eu tava com... Eles iam me atacar, eles estavam vindo atrás de mim. Eles estavam vindo me atacar. Aí foi ótimo, porque meu desempenho na corrida foi impecável. Eu corri muito rápido. O pace mais baixo que ela já fez a vida toda. Exato, eu voltei pro hostel, assim, em ótimas condições. Ótimas. E ela tava na mesma posição que eu deixei ela, porque ela se recusou a sair do quarto. Eu odiei Nazca. Sendo bem sincera, eu odiei Nazca. Não vou falar que eu odiei, tá? Mas foi a cidade que eu menos gostei da viagem. Acho que, inclusive, é bem desnecessário. A gente foi pra lá por um motivo específico e existem passeios que você vai e volta no mesmo dia, você não precisa dormir, igual a gente fez, por 3 dias. Foi isso? É, por causa da minha condição do home office. A gente não podia pegar o ônibus 2 dias seguidos. Tipo, a gente pegou o ônibus no domingo, então na segunda eu trabalhava. Então não dava pra gente voltar na segunda. Sim. Então a gente acabou ficando mais tempo lá e sendo bem sincera, não tem muito o que fazer lá. A gente ficou enchendo linguiça, assim, andando pelas ruazinhas. Então eu aproveitei pra dormir bastante mesmo. Nessa cidade a gente pegou um hostel com quarto individual pra nós duas. Com banheiro também privativo, então foi bem de boa, eu fiquei descansando bastante. E eu fiquei muito assustada, porque lá tem uma feira, tipo uma feira mesmo, né? Feira de rua, assim. Tipo um CEAGESP. Tipo um CEAGESP, só que bem menor e com bichos mortos. Eles têm costume lá e eu acho que em Lima a gente não viu tanto isso, mas a gente começou a ver em Nazca. Eles comem porquinho da Índia, porque tem muito lá. E eles ficam estatelados no chão, na rua, assim, tipo panos, e eles ficam todos estatelados, mortos. E eu ficava apavorada, a gente não conseguia andar na rua. Era galinha e porquinho da Índia, tudo estatelado. Era. E eu tendo ânsia de vômito andando na rua, assim, não dava pra mim, então eu só fiquei deitada mesmo. Por que a gente foi pra Nazca no fim das contas? Em Nazca existe um negócio chamado linhas de Nazca. O que são as linhas de Nazca? Ninguém sabe o que é. São desenhos em cima de areia. Muito, muito grandes. Muito, muito grandes, que só são avistados de muito longe. E aí de cima. De cima. E aí o passeio é pegar um aviãozinho pra ver essas linhas. Pois bem, foi o que fizemos. E aí sim eu queria matar a Fabiana, porque eu já tava injuriada daquela cidade. Quando eu cheguei, e a gente deixou pra fazer esse passeio no último dia que a gente que a gente tava em Nazca, né? E eu vi o aviãozinho no qual eu ia ter que entrar, aviãozinho nesse que cabia 6 pessoas, e que parecia que fazia anos que não faziam uma revisão nele, eu quase tive um faniquito. Só que é importante falar aqui que em nenhum momento eu pensei em não ir, porque se ela fosse morrer, eu ia morrer junto, eu não ia deixar ela morrer sozinha. Então a gente foi. E a minha cagada foi, antes de entrar no avião, fazer uma breve pesquisa ali de acidentes em Nazca. Não sei por quê.
E obviamente que eu achei que aviões caem lá e não tinha outra opção, eles caem mesmo. Eu tinha certeza. E aí o pior foi, pra mim, porque as linhas é um negócio bizarro, né? Muito. Ninguém sabe como elas foram feitas e nem por quem exatamente, porque não tem nenhum registro de instrumento até que usaram pra fazer. Então ninguém sabe nada. E aí tem alguns desenhos, tipo, tem um desenho que parece um ET ou um astronauta. Então rola essa vibe meio extraterrestre, assim, a galera fala disso. E ver as linhas foi muito legal. É emocionante. Você vê um negócio que não faz sentido na sua cabeça. E são muitos desenhos, tá? Muitos. Você nem vê todos no passeio. Não dá pra ver todos. São muitos. E é tão místico que tem um desenho, que é o desenho que é um triângulo, não é? Tem um desenho específico que os aviões não podem passar por cima, porque dizem que é como se fosse um triângulo das Bermudas. É um campo magnético. Energético. Magnético, energético, sei lá. Enfim, e aí o avião vai voando por esses... Tem um roteiro, né? Então ele voa pelos principais desenhos, pelos mais famosos. Só que ele faz umas curvas bem absurdas desse jeito assim, pra você poder olhar pela janela e ver o desenho. O que aconteceu? Passei mal. Essa daqui não se mexia. Eu olhei pra ela, eu tava atrás, né, dela. E aí eu tava assim, né, eu olhava pro lado pra ver o desenho, olhava pro outro pra ver o desenho. Olhava pra Ana Carolina, ela nem olhava pra janela, ela ficava assim. Eu não conseguia olhar pra janela, porque eu tava passando mal, eu só podia olhar pra nuca da pessoa que tava na minha frente, do cara que tava na minha frente. Ou seja, nem ver as linhas eu vi direito. E aí eu quase morri pra passar mal. As fotos, eu tô branca, tá todo mundo sorrindo, feliz, eu tô assim... Ela tava branca, tadinha. Desesperada. E aí, mas isso me trouxe uma coisa muito boa, que eu nem sei se você sabe disso, porque eu uso até hoje. Quando a gente desceu do avião e eu tava quase vomitando, tinha uma vendinha bem capenga fora ali do avião. E uma senhora, que é a dona da vendinha, olhou pra minha cara e viu, meu Deus, essa coitada tá passando mal. Essa tá indo de arrasta. Ela tá passando mal. E aí ela me veio com uma garrafinha com um líquido que chama água de Flórida, que eles usam muito lá. É uma água que você joga na sua mão, esfrega assim, cheira e te ajuda a passar o mal-estar e ajuda muito com a altitude, que foi muito importante pra nossa próxima cidade. E eu uso água de Flórida até hoje, todo dia antes de dormir, porque também ajuda no sono e tal. Eu trouxe de lá e eu por muito tempo tive dó de usar, mas eu descobri que vende por sites de entrega aqui, então é fácil de comprar. Ótimo. Mas foi muito importante, porque depois de Nazca, a gente foi pra Cusco. Sim. Que era o destino principal dessa viagem, né? A gente queria ver o Machu Picchu, que era um dos sonhos da Fabi e acabou virando meu também. Foi incrível a gente realizar isso juntas. E Cusco acho que foi... minha cidade favorita. Minha também, acho que foi o ponto alto da cidade, da viagem. Foi total. A gente chegou e no primeiro dia a gente já saiu pra meio que caminhar e conhecer a cidade, porque é linda e dá muita vontade de ficar andando o tempo inteiro e vendo tudo. Muita. Só que a gente ficou meio sem ar, porque altitude. Então, Cusco é o quê? 3 mil? Cusco acho que é 3 mil, quase 3 mil, se eu não me engano. 3 mil e pouquinho. Aproximadamente 3 mil metros acima do nível do mar. Aqui em São Paulo a gente tá no nível do mar, então pra gente foi um baque muito grande. Lima também, nível do mar. Nazca também, nível do mar. Então quando a gente chegou lá, a gente tinha, assim, fisicamente, menos oxigênio pra respirar. Então a gente sofreu muito no primeiro, no segundo dia, ali na cidade de Cusco mesmo. Eu lembro quando o avião pousou e a gente desceu do avião, a gente já sentiu. Eu fiquei meio tonta no começo, assim. Você realmente sente, é uma coisa que não é só um mito, assim, dá pra sentir. E aí as dicas que eles dão, porque lá tem passeios muito legais que envolvem trilha e caminhada, é deixar esses passeios pros últimos dias, pro seu corpo se acostumar literalmente com a altitude. Foi o que a gente fez, vamos sair andando pela cidade, pro nosso corpo ir se acostumando com a altitude aqui. Exato. Só que a gente não conseguia, por exemplo, andar e falar ao mesmo tempo. Né? A gente andava quieta. Porque você fica sem ar. Exato. Mas, enfim, a gente fez esses 2, 3 dias meio que ali na cidade. Só que também o hostel que a gente pegou era muito legal. Foi muito o mais legal da viagem. Sim. Então, Pariwana Hostel. Muito legal. A gente conheceu pessoas incríveis nesse hostel que a gente é amiga até hoje. Sim, muita brasileira. Todas as voluntárias eram brasileiras. Exato. A gente fez amigas
aqui brasileiras e uma de Brasília, Marcele. Gente que a gente conversa até hoje. Exato. E aí um dia a gente tava lá na recepção do hostel e chegaram os nossos amigos britânicos, que a gente fez amizade em Lima. Eles chegaram no mesmo hostel que a gente por pura coincidência. A gente não sabia que eles iam estar lá e muito menos hospedados no mesmo hostel. Exato. E a gente conversou com eles e tal. A gente acabou não passando muito tempo com eles, mas o hostel tinha um bar. E teve uma noite que a gente foi pra esse bar e eles foram também. E a gente começou a beber. E, gente, é que assim, hostel tem atividades toda noite, né? E esse, em específico, tinha noites diferentes no bar. Então tinha noite de karaokê, a noite fatídica foi a do karaokê. Tinha noite de salsa, enfim, várias coisas. E ninguém achou de bom tom me avisar que se você bebe álcool na altitude, ele bate mais do que no nível do mar. E aí me falaram isso depois que eu já tinha bebido o quê? Meu terceiro pisco sour. E eu já tava em Nárnia. E o meu problema é que eu não tenho parada daí. Daí me deram shots e a gente cantava no karaokê, enfim. Gente, eu sei que eu me engracei com o britânico, um deles. E aí, não rolou nada, tá? Só pra deixar claro, se tivesse rolado... Luludiu o menino. Ele não tem molho, gente. Não tem molho. Eles não têm muito molho, entendeu? E aí, tipo, eu achei que não valia meu esforço. Mas enfim, nesse dia eu tava toda engraçadinha, ó. E aí, a gente fechou o bar. A gente fechou o bar todo dia, né? A gente fechou o bar do hostel. E aí a gente... Só que hostel tem regras pra fazer silêncio. Sim. E aí quando a gente fechou o bar, a gente tinha que descer pros quartos. Desceu eu, ela e dois meninos. O Joe e um outro lá que eu tava conversando, meio de resenha. A gente desceu e a gente foi tomar um chá de coca, porque chá de coca ajuda na altitude. Foi um negócio que a gente tomou o tempo inteiro enquanto a gente tava lá. E tinha umas estações espalhadas pelo hostel. Então, foi eu, ela e a minha resenha nos direcionando pra mesinha do chá. E a gente tava ali manuseando o chá. Gente, eu tava muito bêbada. Ela tava maluca. Eu tava muito bêbada. Maluca. E aconteceu que nesse dia, não sei se por causa da altitude, eu tava com gases. eu tava gasosa pra caramba, assim. E aí, na hora que a Fabiana começou a fazer nossos chás, eu já tava peidando há muito tempo. A verdade é essa. Eu já tava peidando há muito tempo. Só que no bar tava com música alta e tipo assim, foda-se, eu tô peidando mesmo, ninguém vai ouvir. Então, é isso. Acontece que eu meio que esqueci. Eu juro por Deus. Eu tava fazendo chá, eu escutei na minha cabeça eu falei, não, um peido não foi. Por quê? Não é possível, ninguém faria isso, não é possível. Eu achei que tivesse sido eu manuseando o chá, alguma coisa assim. Eu tinha certeza, só que ao invés do disfarce, ela foi pelo caminho de virar e falar, ops. Eu me entreguei muito na hora, mas é que tipo... Gente, pensa que tava muito silêncio, meu peido ecoou. Tava um silêncio sepulcral, porque tava todo mundo dormindo, era 1 da manhã. E era um lugar que tinha tipo um teto direito triplo. Um mezanino, assim, com os quartos, então tinha que fazer silêncio e escuro, assim, e tal. Nisso eu peidei. E aí o gringo que tava comigo, ou a minha resenha, virou e falou assim... Eu perdi alguma coisa? Porque a gente começou a rir. A gente travou na risada, eu acho que facilmente por, tipo, uns 5 minutos seguidos, sem parar de dar risada. E ele, assim, acho que eu perdi alguma coisa. Não, ele não perdeu. Ele foi educado, porque eu tenho certeza absoluta que ele ouviu meu peito. Gente, não tinha como, ele ecoou. Não tinha como. A minha sorte é que a minha resenha, o britânico sem molho, tava, sei lá onde. Ele chegou, tipo, 2 segundos depois que eu peidei. Ele só pegou a risada. Ele só pegou a risada, literalmente. Mas eu acho que ele tava tão no papo que se eu peidasse na cara dele, ele ia amar. Tava no papo. Ai, muito bom, muito bom. Mas tá bom, então essas foram as nossas noitadas em Cusco, mas acho que os highlights foram os 2 passeios que a gente fez lá. Foi. Então a gente fez 2 passeios, um deles Machu Picchu, óbvio, sonho da minha infância. Eu lembro de ficar desesperada quando a gente era adolescente, porque falavam que o Machu Picchu ia fechar. Puta balela, nunca aconteceu. Não, mas mudou muito depois da pandemia, né? Tem controle de entrada muito maior agora. Sim. Mas basicamente, para ir pro Machu Picchu, saímos de Cusco, pegamos um trem
E aí depois a gente pega uma van, a gente chega em Águas Calientes de trem, come um pouquinho, pega uma van Pera, o trem é bizarro de lindo. Lindo. O trem é... É longe de Cusco, tá, gente? É que o trem anda a 2 por hora também. É lento. É uma viagem de trem de quê? 3 horas. Sim, 3h30. Mas de vistas, de paisagens bizarras de lindas. Lindas. E a gente fez amizade com outro gringo lá no trem. Esse tinha um azeite. Não era tão sem sal, mas não era tão sem molho. Não era molho. Era azeite. Não chega a ser molho, era um azeitinho. Era um azeitinho. Eu gostei dele. Eu sei que você gostou. Eu gostei, sei mas não que foi ela pra gostou. frente. Ela foi a viagem inteira conversando com o William. Foi William, é verdade. Will, é verdade. É. Mas, e eu já conheci a família dele e tudo. Ele tava com a família. Acabou que não foi pra frente, mas tudo bem. Aí a gente subiu pro Machu Picchu, a gente fez o passeio lá. Tem vídeos incríveis que o nosso guia fez. Ele era praticamente um drone humano. Sim. E ficamos encantadas. Tem uma foto nossa que a gente tá de costas, as duas estavam chorando olhando pro Machu Picchu. Tipo assim, como que um monte de pedra faz a gente chorar? É bizarro, porque assim, gente, você chega em Águas Calientes e de lá você pega um ônibus que você sobe umas montanhas. Sobe muito. E quando você chega e você vê, são várias montanhas, assim, bem altas, e no meio de uma delas, tipo, meio que uma cordilheira, assim, eu posso estar falando os termos errados, tá? Mas meio que uma cordilheira no meio, numa mais baixa um pouco, tem uma cidade de pedra bizarra. Bizarro. É bizarro. Gente, é bizarro. Tipo assim, você fica sem entender como que aqueles caras conseguiram levar aquelas pedras pra lá. E importante falar que Machu Picchu é um pouco mais baixo que Cusco. Sim. Então você, teoricamente, sente menos altitude. E também não é um passeio com muita caminhada. Acho que se você tem alguma dificuldade pra se locomover, talvez não seja tão fácil. Mas dos que a gente fez, é o mais fácil de todos. O único, na verdade. E... Gente, é bizarro. E a energia que você sente lá é muito louca. E tem uma explicação, né? Aquelas pedras todas são quartzos, então lá dentro é cristal daquelas pedras. Então você sente uma energia bizarra e tem muitas histórias. Nosso guia foi muito bom porque a gente perguntava tudo e ele explicava. Mas ele é um safado, porque quando a gente foi embora ele curtiu minhas fotos de biquíni no meu Instagram. Homens. Mas foi muito legal, a gente ficou muito emocionada, assim, foi um sonho realizado mesmo. E a gente fotografou a minha coleção, porque eu fiz uma coleção de joias pro Peru, então a gente fotografou lá no Machu Picchu, é super especial. E o guia super ajudou, né? O guia super ajudou, ele foi um querido. Foi porque ele foi safado só depois que a gente ia embora, que a gente não ia mais ver. É verdade. Daí a gente pegou o trem de volta. E aí no dia seguinte a gente foi fazer o passeio mais difícil das nossas vidas. Que eu tava com muito medo, pra ser sincera. E aí foi no último dia da viagem, o último dia inteiro da viagem. Foi o passeio da Laguna Humantay. A gente saiu bem cedo do hostel de Cusco. A gente pegou uma van e andou, bastante. A gente andou 2 horinhas e 3 horinhas, parou pra tomar café e depois mais 2 horinhas, 2 horas e meia, por aí. Sim. E aí a gente começa uma trilha, que é uma trilha muito puxada, porque é um lugar com uma altitude maior que a de Cusco. Assim, foi um grande desafio, assim, pra Fábio, acho que... Não, é óbvio que foi um desafio pra mim, eu nunca tinha feito uma trilha, foi minha primeira trilha. E ela me enfiou numa trilha que a gente chegava a 4.100 metros de altitude e eu simplesmente não respirava, tá? Não, foi muito puxada, assim. Eu acho que não é fácil pra pessoas com bom condicionamento físico. Eu me considero com bom condicionamento físico. Total. E não foi nem um pouco fácil. Não é fácil. Não é uma trilha longa, não é um terreno tão difícil. Não. O que dificulta é subida, né? Óbvio, então você tá subindo ali, o que já é uma caminhada com elevação alta. Mas o que dificulta ali é a altitude. Então, se você vai fazer essa trilha, e tem que fazer, porque é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. É surreal. É surreal de lindo. É o plano de fundo do meu celular até hoje. Será que eu mostro? Mostra, vê se vai aparecer. Porque toda vez eu olho e lembro do que eu sou capaz. Eu sou capaz de passar por grandes desafios e chegar em lugares maravilhosos. Mas não é fácil. E eu aconselho, acho que o conselho que eu posso deixar aqui é aceite todo tipo de
artefatos que te dão pra te ajudar com a altitude. Então, a água de Flórida pega, bebe chá de coca toda vez que você tiver a oportunidade e mastigue as folhas de coca que seu guia vai te dar, porque elas realmente ajudam. Sim, e um ponto importante pra altitude, o grandíssimo segredo de ficar bem na altitude é a hidratação. Estar hidratado é muito importante. Leve água pra esse passeio, tá? Sim. Porque é muito bonito, você precisa ir, É lindo, mas... gente. É lindo. É lindo. Mas, se eu não tivesse a condição física de ir, eu não iria pelo meio que existe, que são os cavalos que tem lá. Por quê? É uma opção para quem tem mobilidade reduzida, é uma opção para quem não acha que tem condicionamento físico bom o suficiente para subir, mas, e aí eu vou falar a minha opinião, e é uma opinião muito forte minha, eu vou defender até o fim da minha vida, que é, aqueles cavalos estão sendo maltratados. Sim. Tipo, chicoteados, e é extremamente cruel o que fazem com esses cavalos. Não tem porquê, entendeu? Eu sou da opinião de, se você não tem condicionamento físico pra ir por si só, Não vai. não abuse de um animal pra ir. Tem outros passeios que você pode fazer que você não precisa desse meio lá. Sim. A gente ficou bem revoltada com isso, porque pra gente foi difícil de subir. Eu sei que a gente não tem o costume, não tá acostumado com a altitude, mas a gente fez trajeto uma vez por dia. Eles devem fazer nem sei quantas. Muitas, e sendo chicoteados. Porque o ponto, tipo assim, eles subirem 10, 15 vezes, se eles estão acostumados, ok. O ponto é o chicote. Pra mim, isso pra mim, tipo assim, na hora que a gente tava indo embora, a gente começou a ver o quanto eles estavam sendo maltratados. Eu queria acelerar, sair rolando naquela trilha pra não ficar mais vendo aquilo. Tipo, foi desesperador. Desesperador. Foi mesmo. Mas dito isso, é um passeio que vale muito a pena fazer. Foi lindo, a gente fechou a viagem assim com chave de ouro. A hora que a gente chegou lá, Foi. eu lembro da sensação de ver. É uma... Você tá no meio de um monte de montanha também, que você subiu por, sei lá, quanto tempo demorou essa trilha? Quase 2 horas, né? 1h30. E aí você chega numa mega de uma lagoa e você olha pra cima e são umas montanhas gigantescas com neve. Não é frio, o que é bizarro. E gente, a água é verde. A água é verde. A coisa mais linda, é a coisa mais linda. É o lugar mais bonito que eu já vi na vida. É lindo. E valeu cada passo que a gente deu pra subir aquilo. E a descida foi chatinha também, porque é muita pedra, então, muita pedrinha. Então você precisa fazer muita força pra se segurar e não cair. Então é bom estar com calçado adequado. Eu não estava e minhas unhas do pé sofrem as consequências disso até hoje. Mas eu não mudaria, assim. Fiz e fui muito feliz. Inclusive acho que foi o que despertou minha vontade de fazer outras trilhas também. Em outros lugares, em outros tipos de terreno e sem altitude de preferência. Mas foi muito, muito, muito mágico. E depois disso a gente voltou pra Cusco, com muita tristeza, arrumou as malas. A gente se separou, eu vim embora depois porque eu tinha que trabalhar e eu precisava adequar o horário de voo com o meu horário de trabalho. Você veio embora antes, você saiu de Cusco antes, na verdade. Mas eu fiquei mais um tempo em Lima. Eu dormi uma noite a mais em Cusco. Isso. Ou foi em Lima? Não, você dormiu uma noite a mais em Cusco e eu dormi 2 noites a mais em Lima. Foi. E aí foi a primeira vez que eu estava em outro país, sozinha. Aluguei um Airbnb, tipo, na frente do aeroporto, porque eu saía no dia seguinte cedo, me cagando de medo, porque era um predinho, tipo, super suspeito. Gente, tava me cagando de medo. Eu fiz a Fabiana me levar de lá até lá de Uber. E aí eu cheguei e era um prédio, assim, sei lá, devia ter uns 4 andares. E era bem velho, tipo, um apartamento velho, assim. Mas eu fiquei muito aliviada porque era um prédio de família, tipo... Acho que no primeiro andar morava a avó, no outro morava a filha, no outro morava a neta, sei lá. E eu só vi mulheres lá, então isso me deixou mais tranquila também. Ótimo. E aí depois a gente voltou, eu entrei numa grande depressão. Ela entrou numa crise existencial depois dessa viagem. Sabe quando você viaja e aí chega um momento que você fala, caraca, tá bom, quero voltar pra casa?
Eu não tive isso com essa viagem. Eu voltei pra casa meio triste, assim. Eu ficaria muito mais tempo. Eu queria ter ido pra outros lugares, enfim. Eu amei o Peru com todo o meu coração. Amo aquele país. Eu quero muito voltar em outras oportunidades. Quem sabe fazer a trilha Inca de 5 dias? Pode ser. O bom é que a gente tem o mundo inteiro pra viajar ainda. Exato. É isso. Obrigada por nos acompanharem nessa viagem. Sim. Em breve teremos algum outro episódio de alguma outra viagem. Graças a Deus. Amigas, eu estou em Dubai e eu vou ficar os 3 meses possíveis como turista aqui. Eu já tô há um mês, só que estou com muita dificuldade de fazer amizade com as pessoas. E eu vi que vocês duas têm muita facilidade pra fazer amizade em viagem, né? O meu, porém, é que eu sou casada e eu tô aqui com meu marido. Então eu não posso ficar indo em festas, porque a gente também não gosta, né? Que eu não posso, a gente não gosta muito desse tipo de ambiente. E também não tem como a gente ficar em hostel e tudo mais. Se vocês estivessem no meu lugar, o que vocês fariam pra conhecer pessoas? Porque a gente quer se conectar, a gente quer fazer amizade, não só com outros turistas, mas também com as pessoas locais, assim. A gente tá tendo bastante limitação também por causa da língua. Aqui fala inglês, só que o inglês das pessoas é bem difícil de entender. O que vocês fariam? Difícil, hein? Achei difícil. Achei complicado. Mas Faz uma mímica. que fofa, que delicada. Tô brincando. Eu acho que é uma situação muito difícil. E eu acho muito difícil dar dica pra uma situação como essa, porque eu nunca fiz amizade estando casada, estando com o meu marido, estando em um outro país em que não falam a língua que eu falo e sem estar em um hostel. Eu acho que fazer amizade dá pra fazer em qualquer lugar. Eu acho que pra mim o pior é a barreira da língua. Se você não consegue falar com a pessoa, você não vai conseguir fazer uma amizade com o local. Talvez desapegar um pouco disso e tentar fazer amizade com outros turistas. Era isso que eu ia falar. Às vezes você pode conhecer uma pessoa que também vai passar os 3 meses aí. Então o que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Iria pra um cafezinho, pode ir você sozinha ou você com seu marido. Acho que estando com o seu marido é mais difícil, porque naturalmente quando você tá... Poderia ser qualquer pessoa, não por ser seu marido. Sim. Mas com qualquer pessoa que a gente tá, é muito difícil a gente se abrir e se mostrar aberta, porque a gente tá focada aqui. Tipo, eu tô conversando com ela, não tô olhando pros lados e me abrindo pra outras pessoas e outras situações. Sim. Então, se você tiver a oportunidade, eu iria pra um cafezinho sozinha, sentaria, ficaria trabalhando de lá, ou tipo, leva um livro, ou fica no celular mesmo, olha em volta, aparece uma pessoa que você vai com a cara, chama, dá um oi, fala, nossa, que café gostoso, né, sei lá o que, e aí, você é daqui? Enfim, eu faria alguma coisa desse gênero, mas eu acho que, de fato, assim, teria que desapegar do fato de que seria uma pessoa local, e acho que isso é difícil. Sim, eu acho também que outra opção pode ser fazer passeio. Passeio é uma boa, Passeio com agência, porque daí normalmente tem outras pessoas, tipo, na mesma van e tal, e às vezes você pode conhecer alguém numa dessas. A gente já conheceu gente assim, não no hostel, mas no passeio. Verdade. Sim. É uma boa opção. Alô? Uma risinha minha vai pra fora do país, pro mesmo lugar que eu, na mesma época. Será que eu mando uma mensagenzinha, tipo... E aí, vamos de date? Não. Não e não. Não! Você vai ter uma experiência nova, tão maravilhosa. Vai viver outras coisas. Essa resenha você já conhece. Você já saiu com esse cara, você já beijou esse cara, você já fez sei lá o que com esse cara. Deixa ele pra viver aqui no Brasil. Vai viver outras línguas. Literalmente. Fora que eu também não mandaria essa mensagem nem se fosse pra ter um date aqui. Porque você é amargurada. Eu não chamo ninguém pra sair comigo. Me chamam pra sair. Eu não mandaria essa mensagem nunca. Se não me chamarem pra sair, eu não vou sair, porque eu não vou chamar ninguém. Tá, justo. Mas mesmo se... Não. Mesmo se ele te chamasse, a sua resposta deveria ser não. Na minha opinião, meu conselho. Eu concordo. Vai viver.
Você tem essa idade só essa vez, você tem essa oportunidade de viajar só essa vez. Esse intercâmbio, esse sei lá o que você vai fazer, é só essa vez. Não se prenda em algo que você já conhece. Já é garantido. Se você quiser, você vai voltar, você vai fazer assim e ele vai estar com você. Isso, eu também acho. Mas neste momento é o momento de viver a sua vida com novos personagens. É outra temporada. Novos personagens e um novo cenário. Acho que foi isso. Ansiosa para as nossas próximas aventuras de viagem para poder contar para vocês. Demais. E obrigada por chegarem até aqui. Até semana que vem, terça-feira, às 5 horas da tarde. Beijo!